Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês o tutorial dessa maquiagem, que é uma maquiagem pra festas, uma maquiagem mais pra noite. Eu usei um pouquinho de glitter, mas ela é totalmente em tons neutros, então você consegue usar qualquer cor de batom com essa maquiagem. Então é isso, eu espero que vocês gostem e acompanhem o tutorial. Então, por enquanto, eu só tô com a sobrancelha feita, o outro olho não tá finalizado e a pele eu vou deixar pra fazer depois. Eu começo usando um primer pra olhos, esse é da Urban Decay, e com uma sombra clarinha e um pincel fofo, eu selo esse primer em toda a minha pálpebra e também rente a sobrancelha. Com uma sombra pérola e um pincel de sombras grande, eu já ilumino abaixo da sobrancelha. E com um pincel fofo e uma sombra grafite mais clara, eu aplico essa sombra no meu côncavo em movimentos suaves e na realidade essa sombra vai servir como uma transição entre a sombra grafite mais escura e a sombra iluminadora. Agora sim, com uma sombra grafite, eu vou usar a Gunmetal da Naked 1 e um pincel de sombras pequeno. Eu aplico essa sombra em todo o cantinho externo e também trago até a metade da pálpebra móvel. E quando eu já estiver na metade da pálpebra, eu vou deixando essa sombra um pouquinho mais suave. Com um pincelzinho de côncavo, eu esfumo essa sombra grafite no meu côncavo e já começo a transição dessa sombra mais escura com a sombra grafite mais clara. E aí, com um pincel fofo de esfumar também, eu dou um acabamento melhor nesse esfumado. Com uma sombra preta, eu vou usar a Creep da Naked 1 e um pincel de sombras pequeno. Eu deposito essa sombra apenas no cantinho externo da minha pálpebra. Já começo também a mesclar ela com a sombra grafite, vou dando batidinhas. E aí com um pincelzinho de esfumar, eu esfumo o cantinho externo. Esfumo também essa sombra um pouquinho no côncavo. E depois vou esfumando a junção delas, a ligação entre as duas sombras. Agora eu vou usar um primer para glitter, eu vou usar esse da Too Faced, é o Glitter Glue, e eu vou aplicar apenas no cantinho interno da pálpebra. E eu vou usar essa sombra da Colors, é a Sombra Shine Mix na cor 01 Wave, e com um pincel de esponjinha eu vou depositar esse glitter. Com o mesmo pincel que eu usei para aplicar a sombra grafite, eu arrasto esse glitter para cima da sombra para quebrar essa linha de divisão. E agora é hora de limpar toda essa bagunça e começar a preparação de pele. Eu começo usando um primer, o que eu vou usar é o Magic Blur da L'Oreal. E o primer, como vocês já estão cansadas de saber, além de fixar a maquiagem e segurar a oleosidade da pele, também disfarça os poros e as linhas finas. A base que eu vou usar é a Studio Fix Fluid da MAC, minha cor é NC15, e eu começo aplicando com um pincel Flat Top Kabuki. E depois eu venho com a esponja HD Touch dando acabamento, porque eu não vivo sem essa esponja. Agora é hora do corretivo, eu vou usar o Studio Finish da MAC, minha cor é NC15 também. E eu começo a fazer a iluminação do meu rosto, faço o triângulo invertido abaixo das olheiras, também ilumino o queixo, ilumino aqui abaixo do contorno e também na testa e no nariz. Agora eu vou usar esse corretivo mais escuro dessa paletinha da NYX. E vou começar a contornar o meu rosto, então eu contorno abaixo das maçãs do rosto e também em toda a minha testa. Com uma Beauty Blender eu começo a esfumar todo o corretivo primeiro, para só depois esfumar o contorno. O pó que eu vou usar é o pó translúcido da Vult HD e eu aplico com uma esponjinha em toda essa região abaixo dos olhos, também no queixo, no nariz e na testa. E no restante do rosto eu aplico com um pincel de pó mesmo. E aí, pra selar esse contorno, eu uso uma sombra marrom com um fundo mais frio, e aí eu selo todo o contorno e também região da minha testa.
Pro contorno do nariz eu prefiro usar produtos em pó, então eu vou usar essa sombra marrom com um pincel de sombras pequenininho e eu começo sempre fazendo a pontinha do meu nariz retinha para dar a impressão de nariz mais empinado, e aí eu desenho meu nariz até a sobrancelha e venho esfumando com uma esponja Beauty Blender. Eu vou usar esse bronzer como um blush para dar uma bronzeadinha no meu rosto e depois, para dar uma corzinha, eu vou usar o Shy Blush da Mary Kay. E aí eu tô usando o Mineralize Skin Finish da MAC na cor Soft and Gentle e eu ilumino a pontinha do meu nariz, ilumino as têmporas e também o arco do cupido. Agora é hora de finalizar os olhos e eu vou primeiro com a sombra grafite mais escura e um pincel fofinho de detalhes para já ir esfumando essa sombra. E depois eu venho com a sombra preta por cima da sombra grafite. Lápis preto na linha d'água de cima e de baixo. Eu uso a borrachinha que vem no lápis para esfumar e mesclar o lápis com a sombra. Vou usar esse delineador da Vult e aí eu vou usar uma combinação de duas máscaras, primeiro essa da L'Oreal e depois a Hipnose Drama da Lancôme. Gelzinho para sobrancelhas e esse é o resultado final da maquiagem nos olhos. O batom que eu usei é esse líquido mate da NYX na cor Copenhagen. E se vocês gostaram, vocês já sabem, clica no joinha, isso me ajuda muito. Se inscrevam no canal e me acompanhem em todas as outras redes sociais. Um beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!